Fala, povo de Deus! Eu sou o Guilherme. E eu sou o Renato. E nós somos do grupo de oração Herdeiros da Promessa. No dia de hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os dons efusos. Nos vídeos anteriores nós conversamos um pouquinho aí sobre os dons infusos, que são os dons obtidos por meio do batismo sacramental. E hoje então a gente vai dar sequência no assunto, iniciando a nossa conversa sobre os dons efusos, que são também conhecidos como os dons extraordinários aí do Espírito Santo, ou ainda os dons de serviço, onde a gente deve utilizá-los para a missão de evangelizar aí. Então, para iniciar esse nosso encontro, tracemos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, só para a gente enumerar, esses dons efusos que o Gui estava falando, eles são 9. Vou só falar quais são. A gente vai estar gravando alguns vídeos falando sobre eles, aprofundando um pouco mais sobre esses dons que são conhecidos como dons de serviço. Dom de línguas, dom de interpretação das línguas, dom de profecia ou palavra de profecia, dom de ciência ou palavra de ciência, dom de sabedoria ou palavra de sabedoria, dom carismático da fé, dom de milagres, dom de cura, dom do discernimento dos espíritos. Esses dons, ele vem em necessidade quando os apóstolos, os discípulos eram chamados a evangelizar. Nós vimos na palavra de Deus que Jesus, ele chama aqueles 12, os 12 primeiros discípulos, e eles saem a expulsar demônios, ainda sem receber essa efusão. Mas ali eles já receberam o dom de expulsar demônios, alguns dons que o Senhor concedeu por causa do nome de Jesus. Então nós temos que entender que o princípio desses dons, para a gente não achar que esse dom é para proveito comum, eu faço o que eu bem entendo, não é bem assim. Nós sabemos que nós seremos cobrados por aquilo que nós fizermos com os dons que nós recebemos. Por isso que nós vemos, e isso é uma realidade, é um fato, que muita gente tem os dons, que recebeu alguns dons e usam de forma errada. A gente não pode dizer que talvez uma pessoa, porque ela não é da igreja, porque aquela pessoa não obedece o que a igreja ensina, não significa que ela não tenha um dom. Ela pode ter até um dom, mas o princípio, para a gente entender, é que o princípio é o mesmo de todas as ações dos seguidores de Cristo. Ele que é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, principalmente num ato tão importante que são esses dons do Espírito Santo, tem que usar ele para a salvação das almas, para a evangelização. Nós temos que ter em mente que aquilo que nós for executar com muita responsabilidade, e não existe uma outra maneira de nós melhor exercermos esses serviços do que conhecê-lo, e é isso que nós vamos estar fazendo hoje. E o primeiro dom que eu quero aqui começar falando é o dom de línguas. A gente vai ver na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, onde Paulo fala que o Espírito vem em auxílio da nossa necessidade ou da nossa fraqueza. Ele inicia dizendo que nós não sabemos orar, ou nós não sabemos orar como convém. Por que isso? Essa oração, esse dom de línguas, ele é conhecido como o dom da oração. São Paulo, ele deixa muito bem claro que esse dom é o menor de todos, mas é o mais importante. E existe uma realidade também, onde o próprio São Paulo explica
lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, 13 e 14, se nós for estudarmos, ali tem toda uma explicação, começando no capítulo 12, dos carismas, dos dons e carismas. Mas aqui, para a gente entender um pouco mais, ele deixa muito claro que é um dom para edificação pessoal também. Porque quando nós oramos em línguas, ninguém entende, só Deus. Por isso que é muito importante essa oração. Vou dar um exemplo aqui prático. Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, o fundador da Canção Nova, ele deixa isso muito claro, que a primeira coisa que ele faz ao acordar é orar em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai fazer com que a nossa oração imperfeita seja substituída algumas vezes. Às vezes pode acontecer que eu ore de forma correta, na palavra, vamos dizer assim, em português, no nosso caso, aonde talvez eu possa orar, talvez aquilo que Deus realmente estava esperando na minha oração, mas pode acontecer que eu vou orar de uma forma errada. Aí por isso que quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo vai olhar, vai sondar o meu coração, a minha história naquele momento e vai levar para Deus essa oração. Eu acho que isso é muito fácil de entender, né, Gui? O Espírito Santo, quando ele vem até nós, através do nosso clamor, muitas vezes não é porque nós pedimos bem, mas sim porque nós necessitamos do Espírito Santo para bem pedirmos, né? Então, até nisso, Deus age, né? E dentro do mesmo dom de línguas, há mais duas coisas que eu quero estar falando, que acontecem algumas vezes. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 14 também, diz assim, ó, cantarei com o Espírito. Então, normalmente, existe na renovação carismática, existe o tal do ciclo carismático. Algumas pessoas aí que são servos de grupo de oração conhecem muito isso. Então, esse ciclo carismático normalmente é uma oração de louvor que você inicia ali no português, e a hora que as suas palavras acabam, vem a oração em línguas. E, na sequência, às vezes simplesmente se silencia e ali a gente ouve o que Deus tem a dizer, mas em alguns casos, a hora que a gente estende aquela oração em línguas, o Espírito leva a nossa alma a louvar a Deus. E isso é raro, mas isso é possível de acontecer, aonde aquela oração em línguas já pode acontecer um cântico em línguas. E aquele cântico em línguas, espiritualmente falando, nós estamos unindo a nossa voz, a voz dos anjos, a voz dos santos. E aquele cântico em línguas nada mais é do que uma adoração. A gente poderia usar a nossa imaginação, é como se a nossa alma fosse elevada até o trono de Deus. E nesse cântico em línguas nós estivéssemos ao coro celestial, junto com o coro celestial, louvando ao nosso Deus. Então, isso não é uma coisa que acontece sempre, mas é bom nós saber que isso está dentro do dom de línguas. Mas, com o mesmo entendimento que eu falei inicialmente, não sabemos o que estamos cantando, mas nós sabemos que isso é possível porque somente Deus entende. E naquele cântico também, algumas vezes nós vamos louvar a Deus e as palavras não vão ser suficientes. E vem o cântico como um auxílio. É como se fosse algo a mais naquela oração que nós não estamos conseguindo alcançar a Deus. E o Espírito vem em auxílio dessa nossa necessidade e canta em nós. Acho que essa parte de cantar é mais tranquilo, né, Gui? Sim, como eu falei anteriormente também, o Espírito Santo age na nossa fraqueza. Aquilo que está na palavra, que o Renato comentou, muitas vezes a nossa oração ela é frágil, ou por causa da nossa situação, muitas vezes de superficialidade em vida de oração, a nossa oração acaba não sendo algo muito profundo, por conta da nossa vida de oração, né? E aí, diante disso, muitas vezes as nossas palavras rapidamente se acabam durante uma oração. E por isso, a oração em línguas muitas vezes vai fortalecendo. Quando nós pedimos ao Espírito Santo que venha orar em nós, é para isso. Para que Ele vá colocando em nós palavras agradáveis e dóceis ao coração de Deus. E a oração em línguas faz exatamente isso, né? Nós proferimos palavras que o nosso coração muitas vezes sozinho não conseguiria fazer. E veja que é uma sequência.
E dentro ainda do dom de línguas existe o dom de falar em línguas. E esse dom, esse mais raro ainda, muito poucas pessoas têm esse dom de falar em línguas. Ou seja, proferir palavras, realmente palavras. Não se você for, digamos assim, com o entendimento humano, fazer uma análise de uma pessoa que está orando em línguas, você percebe que é como se fosse uma repetição. Existem várias pessoas que oram em línguas de maneiras diferentes, mas o falar em línguas são frases. É como se fosse, imagine uma pessoa pregando, uma palavra que tenha coerência com a outra, que tenha um segmento, uma frase completa. Isso é o dom de falar em línguas. E realmente ainda vai ser no mesmo entendimento que só Deus entende. Porém, para a gente entender tudo isso que eu estava falando até agora, que o Espírito Santo ora em nós, o Espírito Santo usa a nossa voz, usa a nossa mente. Existe algo que precisa ser falado aqui, que vai ser uma chave, digamos assim, vai ser uma chave do sucesso da nossa oração em línguas. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que não sabem isso que eu vou falar agora, que acabam, por causa por causa de não saber, acaba errando, acaba dando lugar ao demônio e por aí vai. O Espírito Santo não invade a nossa liberdade. Então entenda, orar em línguas não é ser possuído pelo Espírito Santo. Eu não sei o que estou fazendo, eu não sei o que estou falando. A nossa razão, o dom é algo que passa pela nossa razão. O dom é algo que nós temos a capacidade de iniciar e de terminar. Isso é muito importante, gente. Tem muita gente que não sabe disso. Eu não consigo orar em línguas, porque acha que para começar a orar em línguas vai ter que, sei lá, um dia o Espírito Santo tomar conta, a pessoa apagar e começar a falar em línguas. Vai sair fora de si, né? Igual desenhos aí, imagenzinha, a alma vai sair do corpo, Isso. né? Para poder, sei lá, ou alguma outra alma vai vir te possuir para te falar, não, né? Você tem controle daquilo. Isso, que tá controle. falando. A palavra controle é perfeita aqui. Porque o que a gente tem visto? Muitas pessoas têm medo. O que é aquilo ali que aqueles caras da renovação falam? Meu Deus, eu tenho medo daquilo. Nossa, me arrepio todo. E fico imaginando que é algo que está muito longe da gente. Não, gente. Jesus deixou muito claro. Eu vim para aqueles que estavam enfermos. Exatamente isso. O Espírito Santo vai nos ajudar na nossa fraqueza. Ele vai ajudar na nossa limitação de orar. Ele vai ajudar em tudo aquilo que nós necessitarmos. Então, nós não podemos ter medo de orar em línguas. Nós não temos que ter medo de iniciar, de tentar, de pedir a graça de ser batizado com essa efusão. Porque o Espírito Santo ele vai usar a nossa voz sim, mas nós controlamos ela. Mas tem algo que vai sequencialmente aqui, já no número 2, o segundo dom que vai ajudar muito isso que eu estou falando. Esse dom eu confesso que todos eles aqui são muito importantes, é uma sequência, uma ligação. Mas esse daqui também é mais um dom que hoje em dia está sendo raro no meio da igreja. O dom da interpretação das línguas. 1 Coríntios 12:10 diz: a outros, por fim, a interpretação das línguas. Ou seja, aquilo que eu falei até agora. Eu oro em línguas, é uma coisa. O Espírito Santo usa a minha mente, meu coração e leva para Deus aquela oração. Existe uma realidade parecida? Eu vou orar por alguém. Eu começo a orar e o Espírito Santo pode também naquele momento usar a minha oração em línguas para orar por aquele. Mas normalmente é pessoal. Mas da interpretação das línguas é quando a pessoa fala em línguas. Aí nós vamos perceber ao longo dos vídeos que como é importante nós conhecer os vídeos para saber qual que precisa ser usado. Mas não quero adiantar nada. Eu quero falar só aquilo que está aqui nesses dois dons. Vai ficar aí como, digamos assim, uma curiosidade nas pessoas que estarão aí ouvindo os vídeos para ter vontade de querer saber quais são os outros. Mas aqui no segundo é assim, uma pessoa que fala em línguas, ou seja, aquilo que eu falei que é uma frase. São Paulo deixa muito claro que aquele que fala em línguas, peça também a graça, o dom de interpretá-las para que a igreja seja edificada. Então é muito importante a interpretação do cântico em línguas ou a interpretação de uma profecia, de uma palavra que muitas vezes ela sai no meio da assembleia, no meio de uma pessoa que está ali pregando em um grupo de oração. Isso é básico, né?
a comunicação ela precisa de um emissor e de um receptor. Então, se nesse caso a oração em línguas, mas por exemplo, eu vou pegar eu que falo em português, que não entendo nada em russo, vem alguém aqui e me fala uma frase em russo, eu não vou entender. Então aquela frase dele, por mais que seja uma frase impactante, uma frase forte, para mim vai passar batido, porque eu não entendi nada. Sim. E assim é com o Espírito Santo, né? O dom de interpretação em línguas serve justamente para poder dar vida ao dom de orar, de falar em línguas. Porque quando há uma frase, há uma fala em línguas, é preciso a interpretação, né? Senão ela se torna somente palavras aí que vão sem ter lugar nenhum para chegar, né? E só para terminar, existe a glossolalia e a xenolalia. Se a gente for estudar o que significa esses dois nomes, é aquilo que eu falava. A oração em línguas que só Deus entende, ela não existe em lugar nenhum. É uma oração realmente que é só Deus. A oração que é a tua alma, é o teu espírito unido ao próprio Deus, ou seja, que é o Espírito Santo que leva para o Pai, aquilo que só o Pai entende. Mas existe a possibilidade, como o Gui falou isso já aconteceu, de eu falar em línguas e essa língua já existir, que é a xenolalia. Então, essa graça também, se eu tivesse o dom da interpretação das línguas, eu peço a Deus, tenho pedido, vamos buscar. Paulo fala, se a gente for ler em 1 Coríntios 14, aspirai aos dons espirituais. Ele deixa muito bem claro ali que é um imperativo, né? Uma ordem. Ele dá essa ordem para nós, para a gente pedir em oração esses dons, para a gente desejar, para a gente conhecer. Isso sou eu que estou acrescentando, conhecer os dons, porque não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente passa a amar, passa a ter o desejo de querer ter essa graça, de querer ter esse dom. E como eu falava, vou testemunhar rapidamente, estava lá um congresso, e uma pessoa foi falar e ela não conseguia falar a não ser uma palavra que vinha. E ela falava só aquela palavra, ela ia tentar orar em línguas. Ela era uma pessoa já serve de grupo de oração, uma pessoa que já estava acostumada a orar em línguas, mas quando ela ia orar, ia fazer um cântico, não sei, ela ia orar e só saía uma palavra, só uma palavra, e ela não conseguia falar outra coisa. Ela ficou sem entender nada. Passado um tempo, uma pessoa chegou até ela e disse: aquela palavra que você estava falando é na linguagem africana. Sabe o que você estava falando? Você estava falando o Senhor ceia contigo. Ou seja, olha só, era uma palavra que já existia. Aquela palavra significaria que o Senhor estava ceando com ela. Então, isso é xenolalia, uma palavra que já existe. Pode acontecer no grupo de oração, de uma pessoa começar a orar em línguas, e talvez ali na assembleia tenha uma pessoa que é de outra língua, ou que conhece outra língua já existente, que pode interpretar. Aí nesse caso não seria uma interpretação diretamente de Deus, mas algo que está cabível à nossa razão, se a gente conhecer outras línguas. E seria isso. Esses são os dois dons, muito rapidamente, básicos, simples, mas como eu falei a vocês, existem 9. Tem mais 7 e um vai ser ligado ao outro, e completando os 9 dons, nós vamos entender a importância do uso de cada um deles. Amém. Então, galera, encerramos por aqui. Fiquem ligados aí, toda sexta-feira a gente vai tentar estar postando os vídeos com os próximos dons. Ainda temos mais 7 encontros, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente e bota aí nos comentários também, caso tenha algo para partilhar, caso tenha algo para acrescentar, ideias para os próximos vídeos, que a gente vai levar sempre em consideração. Então que a gente possa encerrar, né, agradecendo a Deus, louvando a Deus, esse Deus maravilhoso, né, e rendendo glórias, louvores a Ele sempre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria também. Fechou, galera!